A paz do Senhor, meus irmãos que estão assistindo a mais um programa Sementes de Fé, e temos hoje mais uma palavra para o seu coração, uma palavra para a sua vida. E eu queria fazer uso da palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 50, apenas o versículo 20. Gênesis capítulo 50, versículo 20. E nós vamos compartilhar algo em cima deste versículo. Este versículo diz o seguinte: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Este versículo, quem proferiu estas palavras foi José. E eu quero, já neste início desta mensagem, dar uma palavra para você, aproveitando esse versículo, que é o seguinte: grave isso no seu coração. Nada, nem ninguém derruba quem Deus levantou. E este é o caso de José. Quando nós vemos a história de José, ele era o filho predileto do seu pai, de Jacó, e os seus irmãos o invejavam. Ele teve 2 sonhos. O primeiro sonho, estavam 12 feixes no campo, atando feixes no campo, e 11 feixes se dobraram diante do feixe menor. Obviamente que José, por ser o mais novo, estava passando para os seus irmãos embora não verbalmente, mas uma interpretação de que aqueles 11 feixes eram os 11 irmãos que se dobravam diante dele. E isso irritou profundamente os seus irmãos. Depois ele teve um outro sonho: o sol, a lua, 11 estrelas se prostravam diante dele, se referindo ao pai, à mãe e aos irmãos. E com isso os irmãos se enfureceram mais ainda. Agora, José tinha um sonho de Deus para a vida dele. O Senhor se revelou e revelou o seu propósito em sonho para José. E José guardou o que Deus havia ministrado na vida dele. Os seus irmãos, para o livrarem, a princípio queriam matá-lo. Depois, eu estou abreviando a história, depois ele foi vendido para o Egito. Agora, reflita um pouco comigo. Alguém que é tirado da sua casa e vendido como escravo para o Egito, que futuro pode ter? No Egito, ele não tinha ninguém que o conhecesse, nenhum familiar, terra estranha. Aparentemente, a vida daquele jovem estava acabada. O que pode um escravo num país estranho? Mas quando Deus tem um propósito na vida da pessoa e esta se posiciona no Senhor, sem murmurar, sem reclamar, entendendo que quem está no controle é Deus. A mesma coisa hoje. As coisas estão aí com uma aparência muito ruim, as perspectivas não são boas, mas o Senhor ainda continua no controle. É nele que nós temos que permanecer e não permitir que circunstâncias nos tirem fora da presença e do propósito do Senhor. Quando José vai para o Egito, você não vê nenhuma atitude de murmuração, ele se levantando contra Deus. Ele estava indo para um lugar estranho, uma língua diferente, um povo diferente. E lá no Egito, José é vendido como escravo para Potifar. E José vai servir na casa de Potifar. E Potifar começa então a incumbi-lo de algumas tarefas. E este homem observa que tudo que José punha a mão prosperava. Mas quando você olha e depois você faz um estudo mais detalhado
da vida de José, a palavra do Senhor sempre, nas situações, diz assim: e o Senhor era com José. Ele, como escravo, na casa do seu senhor, Deus era com José naquela situação. E Potifar, observando que tudo que José colocava a mão prosperava, entregou a administração de todos os seus bens nas mãos de José. E com isso, ele também foi abençoado. O homem e a mulher de Deus, onde eles estiverem, eles vão levar a bênção. Assim foi com José. Quando parecia que tudo estava indo bem para José, obviamente que ele, como administrador da casa de Potifar, já tinha alcançado uma posição, privilégios. Aparentemente, as coisas estavam dando certo para José. Só que a mulher de Potifar, desde que José chegou na casa deles, ela começou a cobiçar José. E José sempre se esquivando, até que um dia ela preparou uma situação para ver se ele dormia com ela. E José, tentando escapar daquela situação, daquela cilada que ela montou, ela se agarrou a ele e ele fugiu, mas a sua capa ficou nas mãos da esposa de Potifar. E ela então preparou uma situação para incriminar José, que não tinha feito nada de errado. Ela começou a gritar e quando as pessoas da casa foram lá, ela culpou José, disse que José a havia assediado. E não foi nada disso que José fez. E quando seu marido chegou, ela passou a mesma história. E com isso Potifar ficou profundamente irritado e enviou José ao cárcere. E nós podemos pensar, quando tudo parecia bem, acontece uma tragédia dessas na vida de José, mas ainda assim José não murmurou, não reclamou da vida. Ele continuava firme naquilo que ele havia recebido do Senhor. Meu irmão, minha irmã, não se mova daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Não abandone, não creia, né, que as coisas agora não vão funcionar porque a conjuntura mundial é desfavorável. Ali tudo era desfavorável para José. Agora ele é um presidiário. O que pode um escravo presidiário num país que não era o país dele, onde não havia nenhum parente? Aparentemente estava tudo acabado para José. Na prisão, o carcereiro da prisão começou a observar que tudo que José fazia prosperava. O que ele fez? Entregou toda a administração do cárcere nas mãos de José. E José prosperava, sabe por quê? Porque o Senhor era com José. Quando você se mantém firme no Senhor, fiel ao Senhor, não se desvia dele, da sua palavra, por nada, nem para a direita, nem para a esquerda, o Senhor vai ser contigo onde você estiver. E onde você estiver, você vai prosperar, você vai crescer. E quando José está no cárcere, haviam 2 presidiários, um copeiro e um padeiro, que tiveram um sonho cada um. E José revela o sonho do padeiro, revela o sonho do copeiro, e conforme José revelou, aconteceu. O copeiro foi restaurado à posição que ele tinha antes, o padeiro foi morto. E José falou para o copeiro: olha, quando você estiver na presença de Faraó, fala dele a meu respeito, fala para ele a meu respeito, eu não fiz nada de errado, é injusto. Tem situações na nossa vida que são injustas. Tem situações nas nossas vidas que pessoas se levantam contra nós. O que fazer diante disso? Permanecer firme no Senhor. José, todo o tempo, ele permanecia firme no Senhor. E o copeiro se esqueceu do que José havia dito. Depois, Faraó teve 2 sonhos,
não sabia como interpretar as 7 espigas robustas que cresciam. Depois destas 7 vinham 7 espigas mirradas que comeram as 7 espigas gordas. E as 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, que as magras também engoliram as gordas. E ninguém sabia interpretar. Aí o copeiro lembrou: tem um homem lá na prisão a quem Deus revela sonhos, Deus revela coisas para aqueles que são fiéis. E Faraó chama José na presença dele. José se arruma todo, ele se prepara. Quando chega na presença de Faraó, ele diz: olha, esses 2 sonhos na verdade são um. Virão 7 anos de grande abundância. Depois desses 7 anos de grande abundância, 7 anos de escassez. Então você deve aproveitar esses 7 anos de abundância e guardar, reservar, estocar alimento para quando vier os 7 anos de grande escassez, o Egito não ter problema com alimento. E disse: olha a estratégia de José. Irmãos, o Senhor nos dá estratégias. Ele disse: colocam alguém, uma pessoa sábia, à frente deste negócio para administrar isso para o Senhor. E Faraó diz: quem no Egito é mais sábio do que José? E naquele dia José foi tirado da prisão e colocado no trono do Egito. Ele era a pessoa mais importante no Egito depois de Faraó. Ninguém fazia nada no Egito sem que José autorizasse. Olha o que Deus faz na vida daquele que é fiel. Aparentemente, José estava com a vida dele toda desgraçada, porque ele saiu da casa do pai, um lugar de privilégio, para uma posição de escravo num país distante. Mas aquele que Deus levanta, ninguém pode derrubar. Nenhuma situação pode destruir aquele que é fiel ao Senhor. E então agora José é o governador do Egito. Os seus irmãos são enviados pelo pai. Havia fome na terra. Na primeira vez José não se dá a revelar aos seus irmãos. Já na segunda vez ele se revela. Essa história é um pouco longa, por isso eu estou abreviando, mas estude com detalhes, porque é algo maravilhoso que acontece com José. E quando José então se dá a revelar aos seus irmãos, os seus irmãos ficam perplexos. Eles jamais poderiam imaginar que aquele jovenzinho que foi vendido como escravo ao Egito pudesse estar numa posição tão importante. Mas é isso que Deus faz com aqueles que são fiéis. Deus tira lá de baixo, daquela posição inferior, aqueles que não são, para confundir os que são. Deus exalta os humildes, Deus exalta aqueles que se prostram na presença dele, Deus exalta aqueles que confiam no Senhor. Por isso, José, quando se dá a conhecer aos seus irmãos, ele diz: vocês pensaram que estavam fazendo mal na minha vida, mas vocês não estavam, não. Ao me enviar para o Egito, Deus aproveitou esta situação para me exaltar. É o que vocês estão vendo hoje, a minha posição, a importância que eu tenho neste país. A história de José é um grande exemplo para a minha vida, é um grande exemplo para a sua vida. Não esmoreça, não desanime, não permita que estas circunstâncias que parecem tão más, tão ruins, alguém se levantou contra você, não se preocupe. Ninguém derruba quem Deus levanta. Nenhuma circunstância destrói aquele que está nas mãos do Senhor. Toda situação, toda circunstância que aparentemente é contrária, o Senhor vai usar para te exaltar, o Senhor vai usar para te levantar. Por isso, neste dia, não permita que nada abale o teu coração. Este programa Semente de Fé é para isso. Nós não estamos aqui falando palavras positivas, não estamos fazendo força do pensamento positivo, estamos relatando situações bíblicas onde Deus agiu, onde Deus interviu e mudou aquilo que parecia mal, transformou aquela situação que parecia tão ruim numa coisa boa.
Deus transforma maldições em bênçãos. Deus muda o mal para bem na vida de todo aquele que é fiel ao Senhor, aquele que confia no Senhor, aquele que permanece no Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, fortaleça-se neste dia no Senhor, confia no Senhor, creia no Senhor. Jesus vai estender as mãos sobre a tua vida, Ele vai mudar esta circunstância, Ele vai mudar esta situação. A glória do Senhor vai vir sobre ti, e depois você vai se alegrar e glorificar o nome do Senhor, vai exaltar o nome do Senhor por todo o bem que Ele vai fazer na tua vida. Amém? Eu quero orar por você. Põe a mão aí no seu coração. Senhor Jesus, eu não sei o que este meu irmão, esta minha irmã está passando neste momento, mas uma coisa eu sei: o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor é bom e o Senhor quer o melhor para as nossas vidas. E muitas vezes nós permitimos que pessoas ou circunstâncias nos abalem, nos prostrem. E nós não temos que olhar nem para pessoas, não temos que olhar para as circunstâncias, mas temos que olhar para o Senhor, porque é do Senhor que vem a nossa exaltação, é do Senhor que vem a nossa vitória, é do Senhor que vem a nossa bênção. Por isso que o teu Espírito Santo agora esteja ministrando nesta vida, levantando, fortalecendo este meu irmão, esta minha irmã, para prosseguir, permanecer, porque há vitória nesta caminhada, há bênção do Senhor nesta caminhada. Eu oro em nome de Jesus. O Senhor te abençoe poderosamente. Fique firme, não desanime não, porque o Senhor é contigo. Deus te abençoe.